Duas perguntas, ainda voltando à parte clínica. Muitos homens não querem tomar o remédio porque eles acham que vai diminuir o hormônio e vai diminuir a libido, a sexualidade deles. Não há esse... Isso É. acontece em alguns homens, tá? Isso acontece em alguns homens, sim. O que acontece? É interessante, né? O choque, às vezes, da prática clínica com a literatura, né? Via de regra, não ser uma medicação que ela não baixa a testosterona, entendeu? Mas ele impacta na ação periférica de um metabólito da testosterona. Então tem homens que se queixam de redução de libido, tá? E se impacta a libido, aí o homem tendo menos desejo sexual vai impactar na ereção, não é verdade? Porque a gente precisa ter tudo atrelado, né? Você tem que ter na esfera sexual o desejo sexual para despertar todo o mecanismo de vasodilatação, ereção e aí vai. Então tem homens que têm um impacto maior. Geralmente são homens que têm um pouco mais de idade, entendeu? Então ele às vezes impacta mais no libido do que um homem, um adulto jovem, vai. E aí você troca o remédio, acrescenta mais alguma Não, coisa? a gente suspende, né, porque afeta a qualidade de vida do homem e são casos que a gente avalia a indicação de um tratamento cirúrgico, tá? Perfeito. As medicações alfa-bloqueadoras também, elas têm eventualmente alguns efeitos colaterais que a gente procura contrabalançar, que é baixar a pressão, hipotensão, postural, que a gente fala. Então você conhece bem esse efeito, é quando a pessoa se levanta rapidamente. Uma vagotonia, ela fica... Tem uma tontura. Tá. Então tem medicações alfa-bloqueadoras que tem mais, outras que tem menos. Então a gente tem que balancear com idade, vida sexual, né? Mas medicação sempre tem o risco de algum efeito colateral. E aí, vamos falar das cirurgias. Hoje tem laparoscópica, robótica, procedimentos transuretrais. Me explica um pouquinho, o que nós temos hoje aí de novidade e o que você acha que é legal? Olha, a hiperplasia prostática, os melhores tratamentos cirúrgicos que a gente faz opção são por via uretral, transuretral. Tá? Nós temos disparado a ressecção transuretral, a RTU, né? O símbolo RTU, a sigla, melhor dizendo, que é a técnica mais utilizada no mundo, tá? Em que ela veio melhorando. A gente usa energia, né? Fonte de energia, monopolar, ainda é usada, mas cada vez menos, e hoje a gente tem a bipolar, que quando a gente corta o tecido, corta e cauteriza. Então teve menos risco de sangramento, diminuiu o índice de sangramento, porque a próstata é um órgão extremamente irrigado. Porém, quando nós temos próstatas muito grandes, às vezes o resultado da RTU ele é transitório, porque a remoção do tecido ela nem sempre é na quantidade que o cirurgião queria, porque a próstata é um órgão, vamos dizer assim, delicado de ser operado, porque ele tem uma relação muito forte com a bexiga, ele tem a questão do esfíncter, nós não podemos ultrapassar um ponto. O risco de incontinência urinária ele é baixíssimo em casos de tratamento de hiperplasia prostática benigna, mas o cirurgião tem que estar habilitado. Então, o grande fator hoje em dia que a gente tem oferecido até o tratamento cirúrgico com uma maior facilidade, com maior confiança, é o laser. O laser demorou, viu, Liboni, para acertar na urologia. Ele veio há um bom tempo na forma de eletrovaporização. Imagina assim, a gente passa uma câmera na uretra do homem, acompanha tudo num monitor, e a fibra, ela chegava na parte da uretra, que é a próstata, então a gente entra com a câmera na uretra, parece estar entrando num túnel. Quando chega na próstata, fecha esse túnel. A gente entrava com uma fibra que só a proximidade da fibra com o tecido da próstata, ele vaporizava a próstata. Então ele desintegra. Para você ter uma ideia, não tinha material para biópsia, inclusive. Desintegra a próstata, vai desintegrando, ele vai chegando ali perto e tal, e vai moldando um túnel. Só que o que acontece? Essa estratégia de tratamento ela tinha uma vantagem frente à RTU, que é com energia. Tinha menos perda sanguínea. Mas em resultados de abertura do canal ali da próstata, era muito semelhante.
Hoje, nós temos uma técnica que é a enucleação. A próstata, toda aquela parte da próstata que está fechando o canal ali, o laser tem uma fibrazinha que ele vai esculpindo, modelando o interior da próstata, e a gente consegue retirar uma totalidade grande de próstata. A analogia que o urologista faz para o paciente no consultório é a da mexerica, da poncã. A gente fala assim, imagina que quando a gente nasce, é como se a gente nascesse só com a casca da poncã. Os gomos são a hiperplasia. Eles vão crescendo e surgindo com a idade. Então, o gomo ele vai distendendo a próstata. Você entendeu? Então, o que a gente faz na cirurgia? O ideal é remover todos os gomos. Então, eles estão no centro. Então, é interessante, a gente procura explicar isso para o paciente. E com essa técnica de enucleação a laser, a sigla é ROLEP. O ROLEP é uma técnica que na Europa é muito utilizada, bastante difundida, e no Brasil agora está ganhando muitos adeptos, tá? E o resultado é muito bom. Então eu destaco, como você perguntou no início, que a preferência para a cirurgia da hiperplasia é transuretral. Robótica pode ser utilizada, geralmente para próstatas maiores. Sempre acima de 100 gramas, a gente faz a cirurgia robótica, pelos orifícios, né, pelos furinhos ali na parte baixa do abdômen, e a gente opera a próstata. O resultado é bom também, entendeu? Mas eu ouso dizer que eu acredito que a tendência futura, presente, é se investir mais nessa enucleação a laser. Agora, eu operei, eu fico 2 dias no hospital, é isso? E a recuperação é rápida? A recuperação é rápida. Volto a bater na tecla, o índice de sangramento geralmente da cirurgia com utilização de fibra laser é menor, tá? Então você tem menor impacto em recuperação, né? E geralmente tem alta, igual você falou, no segundo pós-operatório, sem sonda, sai do hospital sem sonda nenhuma, e normalmente a gente autoriza o homem, dependendo da atividade dele. Hoje está muito, depois da pandemia, muita gente faz home office, né? Uma parte home office, outra parte presencial. Então, às vezes dá para voltar em uma semana. Eu acho que é um tempo bastante satisfatório. Também? Esportes, normalmente, há uma tendência da gente pedir atividade de carga 45 a 60 dias. Sexual carga. Também. Sexual mais cedo, 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas já dá para ter relação sexual. A parte aeróbica, ele pode voltar devagar depois de 3 semanas, 30 dias, melhor 4 semanas. Mas assim, é porque não tem incisão, né? Sim. E uma coisa que os pacientes sempre falam, fui lá operar com o Dr. Celso, fui operar com outra pessoa, ejaculação seca. Acontece? Acontece. Isso daí acontece muito para quem faz essas técnicas que eu falei, porque a abertura do canal fica muito grande, fica muito ampla, tá? Existem algumas técnicas minimamente invasivas que estão chegando no Brasil, que eles usam como se fosse uma vaporização com vapor d'água, tá? Que ele faz um procedimento mais curto para ampliar aquela abertura da uretra sem fechar muito aquela entrada da bexiga. Mas é difícil garantir isso para o paciente, né? Porque você sabe, isso tem muita questão da individualidade e do tratamento. Sim. Mas há homens que ficam muito incomodados com esses efeitos, porque isso pode mudar algum aspecto da vida sexual. Então ele fica com a ejaculação seca. Ele ejacula, a gente chama de ejaculação tem orgasmo, retrógrada. Tem tudo, mas não é... ele tem um orgasmo seco, vamos dizer assim. O esperma, na hora da ejaculação, ele vai para a bexiga. Ele elimina o esperma na urina. Isso não tem impacto nenhum, não vai causar doença nenhuma para ele, nada disso. Na vida sexual não atrapalha em nada. Não muda, não atrapalha, mas às vezes muda essa questão, né? Que ele sempre tinha ejaculação, né? E que eventualmente ele não vai ter isso. Mas isso pode acontecer com medicações também. Então tem medicações, que eu falei no início, que elas podem ter esse efeito colateral também. Então, por isso que é importante a gente acompanhar, dentro dessa conversa do homem com o urologista, conhecer
a vida sexual de cada um, o quanto isso pode impactar em escolher remédio ou em escolher tratamento cirúrgico, o tipo de técnica, não é verdade? Sim. Então isso daí é um leque que tem que ser muito bem explorado, muito bem conversado. Agora, Celso, você explicou muito bem, então, que sempre tem que prestar atenção nos sintomas clínicos, começa com tratamento clínico e, dependendo do tamanho da próstata dos sintomas, tem essas indicações cirúrgicas. Existe alguma coisa que eu possa fazer, além de não tomar hormônios que me atrapalhem nisso, que eu possa evitar de ter uma hiperplasia benigna de próstata? Tem alguma coisa específica que você orientaria o paciente? Olha, uma conduta para reduzir o volume prostático do ponto de vista de quimioprevenção, vamos dizer, hábito, nós não temos uma coisa que seja cientificamente estabelecida. Tá? Vou comer tomate. Isso eu sei que você já escuta, eu sei. O licopeno, né, que é muito rico no tomate, era como químico prevenção para câncer de próstata, né? E depois teve a história da finasterida, né, reduz o volume da próstata, mas aí pode ter, ficou até um mito aí de estar relacionado a aumentar o risco do câncer, depois foi visto que não é nada disso, né? Mas para você ter um hábito de vida, uma relação com o consumo de gordura de origem animal, foi inferido isso, entendeu? Manter colesterol, né, colesterolemia, o nível de colesterol no sangue dentro da normalidade, tem alguns estudos que mostram que isso pode ser benéfico. Por quê? Porque o colesterol também está na via da testosterona. Então são coisas que não tem um estudo, né, Liboni, do ponto de vista comparativo, randomização assim, mas que coloca, vamos dizer assim, manter bons níveis de colesterol. Questão de obesidade é interessante. Muitas vezes homens obesos, por ter mais resistência, né, da ação da testosterona também por causa da gordura, você que é da área digestiva sabe os impactos da gordura que são sistêmicos, né? Muitos desses homens nem sempre têm muita hiperplasia, têm próstatas pequenas. Tá entendendo? Então até que a testosterona fica preso na gordura. Pois é, e aí impacta. Então, mas assim, obviamente não vale a pena você ser obeso, né? Sim, claro. Então você traz um monte de doenças assim. Então, sendo bem objetivo, eu acredito assim, ponto de vista, manter colesterol normal, são evidências não tão robustas, mas teoricamente te alia a um benefício cardiovascular, né? Acho trabalhar nisso. Vem um combo exatamente, de benefícios. E tomar cuidado com essa questão da reposição hormonal, né? A reposição hormonal só se for necessário. Só se for necessária.